sobre seguir a Jesus Cristo. Ele mesmo, Jesus, disse: Então disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Jesus já alerta para um preço a ser pago para poder segui-lo. Ainda sobre seguir a Jesus, o próprio Jesus afirma: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Jesus foi perseguido pelos religiosos. Vejamos alguns dos textos evangélicos sobre essa ideia de Jesus estar ao ar livre e de Jesus ser perseguido pelos religiosos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Líderes religiosos criticavam os discípulos de Jesus, queriam provocar e desmerecer ao próprio Jesus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Jesus deixou clara a sua mensagem. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus se relacionava com pessoas ao ar livre, no caminho, por onde andava. Vejamos o texto bíblico. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão que estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Mateus 13. Igreja não precisa obrigatoriamente de 4 paredes, de templos. Igreja precisa ser de relacionamentos e vínculos entre os seguidores de Jesus. Então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os 2 irmãos, Simão, Pedro e André, seu irmão. Jesus andava ao ar livre e transmitia sua mensagem e desenvolvia vínculos e relacionamentos. Quem matou a Jesus? Foram os romanos? Ou quem matou a Jesus? Foram os judeus que escolheram Barrabás? Quem matou Jesus? Fui eu, com os meus pecados? Caio Fábio afirma que a religião matou a Jesus. Ele chega a declarar que o maior diabo, o maior inimigo de Jesus era a religião e os religiosos. Religião dogmática, moralista, legalista, com a criação de interpretações humanas manipuladoras, que procurava limitar e controlar e enquadrar a Deus. A religião quer ter Deus sob controle. Os líderes religiosos da época de Jesus tinham estipulado o que Deus podia e não podia fazer. O homem, com suas doutrinas, muitas vezes procura limitar a figura divina. Jesus não se submeteu a essa religião dominadora, opressora e que desejava limitar a Deus. Jesus, em todo o seu ministério, experimentou a perseguição dos religiosos. Os fariseus andavam atrás de Jesus para perturbá-lo. As grandes amizades de Jesus acontecem ao ar livre, nas praias, na Galileia. Gente simples, sofrida, sem esperança, faminta, angustiada e procurando por refrigério real. Jesus foi diferente do que propunha a religião. Jesus ultrapassou as institucionalizações religiosas. Isso irritava a religião. A religiosidade queria exaltação, valorização, controle. Para Jesus isso nada era importante. A grandeza aos olhos humanos era perda de tempo para Jesus. Jesus queria abraçar, acolher, humanizar, libertar as consciências, fortalecer os vínculos humanos de convivência. Jesus
queria promover a lucidez e o aconchego, sem preconceito ou discriminações. Jesus é a manifestação de Deus, sem acepção de pessoas. Todos têm acolhimento e aconchego em Jesus. Jesus levou tão a sério essa questão de ajudar e amar a todos, sem distinção, e sabia que o preço seria a cruz, e mesmo assim, ele o fez. Ele sabia do resultado e do projeto, conhecia a maldade humana, sabia o que iria experimentar, morreu por mim, se entregou por nós, também por romanos, por judeus, por religiosos. Jesus ressuscitou, ele está vivo, as garras da morte não puderam contê-lo. Seguir a Jesus, vivendo atentamente para não ser um religioso doentio. Continuamos seguindo a Jesus.